Tudo bem, Oi, Lili? Boa noite. Faca! Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Boa noite. Finalmente, né? Boa noite. Finalmente! Agora deu certo. Boa Boa noite. noite, Graças Faca. a E Deus. aí, tudo Agora bem de São também? Paulo já, né? Tava um pouco por algumas semanas fora, né? Mas já estou de volta. Ai, que bom. Vou Que bom, então. Vai ficar ficar por por aqui o aqui um tempo, tempo, sim. por aí, né? Quer dizer. Enquanto permitirem que a gente continue falando, né? Pelo menos esse período de férias Amém. aí, né? Vamos ver se eles dão um sossego para nós, né? Sim, sim. Espero que sim. Ô, Faca, deixa eu já aproveitar que em algumas lives, assim, com os meus amigos, quando eu já conheço a pessoa, eu já vou É. emendando o assunto, né? Mas deixa eu aproveitar e fazer diferente. Deixa eu pedir para você se apresentar. Fala um pouco para a gente aí quem é o Faca, né? O Otávio Facuri. E, enfim, se apresenta um Bom, pouquinho para a gente, é, por favor. eu até 2019 era um empresário e ativista, né? Depois de 2019, quando resolveram criar aquela narrativa do Gabinete do Ódio, eu virei o financiador do Gabinete do Ódio, né? E a gente debocha, né? Porque Sensacional. para nós, para mim é um grande deboche isso, porque depois de 3 quebras de sigilo, 2 buscas e apreensões, nunca acharam nada porque não tinha o que achar, né? Mas eu, desde 2013, eu sempre fui empresário e fiz carreira há 20 anos de mercado financeiro, né? E eu conheci o mercado financeiro por dentro. Trabalhei em 3 ou 4 instituições americanas. A última delas foi a Lehman Brothers, aquela que teve aquela quebra em 2008. Todo americano se lembra, acho que muita gente se lembra, né? E depois disso eu resolvi dar uma parada para estudar o que tinha acontecido. E eu pesquisei sobre bolhas financeiras, que foi um grande estouro de bolha, e pesquisei sobre por que uma bolha se forma. Eu descobri que não tem como uma bolha se formar hoje, com o sistema monetário atual, sem a direta participação do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né? Que não é público, é uma Uhum. instituição privada. Aí eu fui lá procurar saber quem controlava o Banco Central americano, que são os grandes banqueiros e conglomerados globalistas. Aí eu fui entender de onde vinha o poder global, né? Poder financeiro global. E ao estudar esse negócio, eu me deparei com alguns textos de um velhinho que morava na Virgínia, né? E aí lá, quando eu fui ler o que ele escrevia de globalismo, eu acabei lendo outros textos sobre revolução cultural, né? Nova, o Messil coletivo. Aí eu fui entender do que estava acontecendo na América Latina e no Brasil, que era na época era o governo do PT, da Dilma, Foro de São Paulo. E aí foi uns 2 anos assim de repilagem total. Comecei em 2009, Caraca! 2010 e quando chegou 2011, 12 eu já estava desesperado com o que estava acontecendo com o Brasil. Faca, olha que engraçado. Depois que eu te conheci, né, eu perguntei pro Alan um pouco de você, assim, né? Pedi meio que um contexto. E dessa parte eu não sabia. Assim, eu lembro de ver recentemente a sua, o podcast, né? O seu lá no Monark. Quando chegou a hora, quando você falou sobre o globalismo ali, você falou tão bem, você deu uma aula para ele, que eu falei assim, meu Deus, né? Realmente dá para ver que o Faca estudou sobre isso. E ali foram várias red E ele pills mesmo que está você deu. assimilando até hoje, né? Eu Que é acho que ele está coisa assimilando até que. hoje lá, porque Sim, com certeza. Tipo assim, era isso que eu ia falar. Tem gente na direita no Brasil que ainda não se deu conta daquilo, que não sabe de muita coisa que você falou ali, sabe? E às vezes a gente que mora aqui, a gente consegue ter uma noção maior disso, sabe? Do pouco do que você falou. Então, eu pensei assim, cara, eu adoraria conversar com o Faca sobre isso, porque eram coisas, Faca, que pareciam sim, teorias da hoje não é conspiração. mais teoria, né? A gente nem fala mais conspiração. Você pega uma coisa que era uma teoria.
Se hoje o que era teoria você consegue enxergar acontecendo, então não dá mais para chamar nem de teoria. Então, a palavra conspiração, a gente nem precisa mais refutá-la. Porque quando o cara falava a teoria da conspiração, então você vai refutar a colocação. O cara te diz que é uma teoria da conspiração, você tem que ir lá refutar o porquê que não é teoria da conspiração e porquê que não é teoria. Agora, quando está acontecendo, você não refuta mais nada, porque não importa se o cara acha que é uma conspiração ou não. Não é mais teoria, é fato, está acontecendo, está todo mundo vendo. Entendeu? Você tem projetos de lei, você tem iniciativas legislativas propostas por ONGs, propostas por gente que não sabe, que você nunca viu na vida, que são iguais em 60, 70 países do mundo. E que nunca foram debatidas na sociedade brasileira. Meu, quem que debateu pauta trans? Isso não teve debate no Brasil. Isso, de repente, começou alguém a dizer que tinha que ter, e veio da empresa, veio no marketing, veio na marca, nos brands, né? Da onde isso surgiu? Porque, em tese, se você quer mudar uma legislação, você tem que debater na sociedade, no Congresso, em algum lugar. O negócio vem pronto já. E vem goela abaixo, né? Aí nos Estados Unidos é a mesma coisa aí. Sim. Ninguém debateu isso, né? Sim. E eu, Faca, olha só, eu vejo que no meio da direita, né, e no meio das pessoas que apoiam a direita, muita gente que estuda mesmo, muitos intelectuais começaram a falar sobre o globalismo, mas as pessoas ainda não têm muita noção do que é o globalismo, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, o Brasil está dividido entre o Foro de São Paulo e os globalistas. Ok, né? Mas quem são os globalistas? O que é o globalismo? Vamos pegar desde Você pode o começo, falar para a gente um pouco? Na verdade, a gente chama de globalismo, é um grande esquema de poder que visa exercer domínio e controle global, né, debaixo de um governo único. A ideia de governo único não é nova. Tá? Já existem grupos, né, existem esquemas de poder buscando poder global único já há algumas centenas de anos. Tá? O último governo global que nós tivemos, que numa tentativa de global, foi o Império Romano. Né? Depois disso, você não teve mais um império que chegou perto de dominar o mundo todo. Né? O Império Romano foi o que mais se estendeu. Né? Depois disso, você teve tentativas. Teve um período que quase que não teve governo. Os governos eram pequenos e muito regionais, que era o período da Idade Média. Né? Você teve o Império Romano, depois o Império Bizantino. E depois disso, grupos se formaram. Os muçulmanos, o Maomé formou um grupo dele. Mas nunca você teve um governo global tão abrangente quanto o Império Romano na era moderna. Né? O que acontece? A ideia do globalismo em si, ela surgiu, em termos modernos, ali no 1700 e pouco, com um cara chamado Adam Weishaupt, né, que foi o cara que criou aquela sociedade Illuminati, né? E ele já tinha, mas não foi o cara ele pela primeira vez expôs essa ideia, mas a ideia já existia, e ele foi financiado por os banqueiros da época, que esses banqueiros são essas grandes famílias que elas têm duração maior que as próprias nações. Eu chamo de famílias dinásticas, né? Que eram os banqueiros da época e os bancos modernos que nasceram com o renascentismo. Todos controlados por essas famílias. Um parêntese rapidinho, Faca. Essas famílias também controlam o Deep State. Mas vamos falar sobre como elas exercem o poder. Mas vamos primeiro chegar na origem dessas famílias. Essas famílias detinham todo o dinheiro da época. Né? Existe uma teoria, quer dizer, a maioria dessas famílias, muitas dessas famílias são descendentes de pessoas que saíram, né, vamos dizer assim, a diáspora. Você teve no período após a crucificação de Cristo, você teve o Império Romano intensificando a sua tributação ali sobre a Judéia, sobre os judeus, né, os habitantes dali da Judéia. Eles tinham muitas riquezas no Templo de Salomão, e os romanos resolveram, então, em um certo momento, que eles tinham que se apropriar dessas riquezas. E o imperador Tito mandou invadir o templo para saquear as riquezas que tinham lá.
porque os impostos estavam subindo e o povo já não aguentava mais pagar. Não, mas sabia-se, né, que havia muita riqueza lá, era uma coisa que se falava. Quando eles entraram para tomar as riquezas, não tinha mais nada. Ou seja, as riquezas do templo foram sendo levadas dali ao longo dos anos. Quem visita Jerusalém hoje, visita a região subterrânea abaixo da onde era o antigo Templo de Salomão, você tem vários subsolos ali de andares, né, de corredores. Então aquilo foi tirado. E na diáspora, que foi a dispersão do povo de Israel, do povo judeu, uma grande parte foi para a Europa, e essas riquezas foram levadas, de escondido. Tem até filme, quer dizer, isso virou, e é tema de filme até. Caçadores da Arca Perdida é a Arca de Aliança que sumiu, né, que foi levada. Aquilo ali é uma programação Exatamente. preditiva, então, né, assim, Fábio? essa riqueza foi depois, por muitos anos, por muitas décadas, séculos, bem guardada, né? Os cavaleiros templários, se diz que eles eram responsáveis por tomar conta dessas riquezas dessas famílias, mas no momento após o renascentismo, o esquema que foi montado para exercer domínio é o esquema financeiro. Grandes bancos foram abertos a partir de 1500 e pouco, acho que o primeiro deles é o Banco Monte Paschi de Siena, na Itália, depois houve outros na Alemanha, na Inglaterra, foram abertos, usando esses recursos como funding, né, como início, para começar a exercer o poder através do quê? Através do crédito. Você vai emprestando para certos países, você cria uma dependência dos países, dos reinados, na época das monarquias, daquele dinheiro, né, que era muita riqueza na época. Poder. Isso foi se desenvolvendo ao longo da Idade Moderna. Em 1720, eles financiaram uma grande empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, e essa companhia foi responsável pela exploração da Índia, né? Depois formou-se até uma grande bolha financeira em cima dessa empresa, porque ela durante muitas décadas ela fez exploração, extraiu muita riqueza lá das Índias, e recebia muito investimento, aumento de capital, pessoas que investiam, formou uma bolha, ela estourou essa bolha. 1720. E aí depois o mundo entrou numa depressão, e nesse período de depressão, que durou uns 50, 60, 70 anos, os impérios começaram a ficar sem dinheiro também, né? O Império Britânico, sabe-se que ele aumentou os impostos da colônia americana, né, que por isso que gerou aquela revolta que causou a independência americana, né, uma revolução armada dos americanos, né, que decretou a independência. E, ao mesmo tempo, os globalistas entenderam que eles tinham que fomentar as próprias ideias revolucionárias deles. Então, eles financiaram um sujeito chamado Adam Weishaupt, na Alemanha, que criou a Sociedade Illuminati, né, também se apossando dos ideais iluministas da época, que também era financiado pelos globalistas, Diderot, D'Alembert, Voltaire. O ideário iluminista dizia o seguinte, que o mundo tem que ser guiado e dirigido por pessoas iluminadas, Deus não é necessário nessa conta, certo? Não precisa de Deus, os iluminados do mundo e a razão humana com os iluminados, né, é que vai determinar o que é certo para as pessoas, né? Então isso foi o ideário que deu origem à Revolução Francesa, que foi a primeira tentativa de estabelecer um governo global. Foi ali naquele período. Ela falhou, porque dali da Revolução Francesa não saiu o que eles queriam, né? Saiu um governo napoleônico, né, que foi mais uma tentativa de um general, imperador, tentar fazer um governo que depois falhou. Então aquela deu errado. Eles passaram mais 100 anos se preparando, tá, para fazer uma nova tentativa, né? Nesse meio tempo, eles cresceram a influência deles via sistema bancário, emprestando para o mundo todo, continuaram crescendo em poder, através dos bancos, dos empréstimos que eles faziam para países, governos, empresas em geral. Durante a Primeira Guerra Mundial, ou após a Primeira Guerra Mundial, aliás, antes até da Primeira Guerra Mundial, eles já perceberam que era o fato da moeda ser lastreada em ouro, né, lastreada em metais, impedia que eles pudessem crescer os créditos à medida que eles, ao bel prazer, né? Eles não tinham como aumentar o volume de crédito, porque a moeda, a limitação para a emissão de moeda eram os metais, né? Então
eles falaram, precisamos arrumar um jeito de controlar as finanças, e naquela época os Estados Unidos já estava mostrando ser uma grande potência, né? Prometia ser uma grande potência, eles precisavam, de alguma forma, controlar a emissão monetária que era feita pelos bancos, sozinho. Cada banco podia emitir a sua moeda. Antes da criação do Federal Reserve, os bancos emitiam a própria moeda. O Citibank tinha lá ouro no seu cofre, ele emitia uma nota de $100 dizendo, quem tiver essa nota, pode vir aqui no meu cofre pegar $100 em X gramas de ouro. Então, os bancos que tinham credibilidade, tinham as suas notas, o seu meio circulante. Então, você tinha o dólar do Citibank, que valia tantas gramas de ouro no cofre do Citibank. Tinha o dólar do JP Morgan, tinha o dólar do Chase Manhattan, tinha dólar de cada banco, tinha seu dólar. E cada um emitia a moeda na medida do lastro que tinha. Os globalistas desenvolveram uma maneira de controlar isso. Como? Vamos convencer o governo americano e o Congresso americano que a gente precisa centralizar a emissão de moeda numa instituição só, né? Porque o que aconteceu? Quando cada banco emitia sua própria moeda, tinha banco que fraudava, né? Que emitia uma nota dizendo, quem carrega essa nota tem ouro aqui, e não tinha o ouro. Então muitos bancos emitiam moedas que não valiam nada, porque não tinham o lastro nos seus cofres, o lastro metálico, né? O metal. Então você tinha muita quebradeira, é sempre assim que o globalista chega, ele fala, eu vou te salvar desse problema. Tem um problema que tem muitas fraudes aí, eu vou te salvar do problema. Eu vou criar uma instituição que vai fazer sozinho o controle da emissão de moeda. E aí eles convenceram os americanos que eles tinham que aprovar uma lei que forçasse, obrigasse, e proibisse os bancos de emitir dólares. Só quem podia emitir meio circulante dólar era o Federal Reserve. Que essa lei é o Federal Reserve Act, de 1914 ou 17, eu não lembro a data exata, mas essa lei foi aprovada e aí passou a ser proibido qualquer banco emitir o dólar e só o Federal Reserve podia emitir aquela nota que valia equivalente a ouro, né? Então, aí o início da ampliação de poder deles, porque isso foi o começo. Depois, teve a Grande Depressão, teve o crash de 29, a Grande Depressão, e com a Grande Depressão, muita gente teve muito prejuízo no mundo todo, e o que eles fizeram? Convenceram o governo americano de que o correto para você sair da depressão era você emitir mais moeda. Mas, como é que eles fazem para emitir mais moeda, se a moeda tem que valer exatamente, naquela época a taxa de conversão do dólar era, $1 valia 32 onças de ouro. Desde 1917 ou 16, quando foi criado o Federal Reserve, até 1932, a taxa de conversão era essa. Mas eles precisavam emitir mais moeda para poder dar mais crédito. Então o Federal Reserve foi lá e alterou a taxa de conversão. Então $1 não valia mais 32 onças de ouro, $1 valia 16 onças de ouro. Né? Ou seja, desvalorizaram a moeda em 50%. O teu dólar representava menos ouro, metade do ouro que ele representava antes. Então a moeda foi desvalorizada ali, foi a primeira vez, e com isso eles passaram, novamente os bancos passaram a poder emitir mais crédito, porque o Federal Reserve podia fornecer moeda e eles podiam emprestar. Então isso foi ao longo dos 40, 50 anos que se seguiram, sucessivas desvalorizações foram acontecendo, né? Em 1971, o Federal Reserve aboliu a paridade entre o dólar e o ouro. Já não valia muito. Naquela época, final da década de 60, o dólar já valia pouquinhas gramas de ouro, bem menos. E no final ele aboliu. Em 1971, o acordo de Bretton Woods aboliu a paridade física entre o dólar e o metal. Então o dólar passou a ser uma moeda sem lastro físico, né? Então o Federal Reserve emitia uma nota de $100, punha em circulação essa nota, e quem levasse essa nota no Federal Reserve não teria ouro para resgatar. Nenhum. O resgate seria feito em título da dívida americana, que é outro papel. Então, a moeda passou a ser crédito puro, né? Se você tem uma moeda que vale 100 e você vai lá no Federal Reserve, vai trocar essa moeda, você vai receber 100, em vez de $100, você vai ter uma promissória de $100 do Tesouro Americano, que é o Treasury Bonds, né? Títulos da dívida americana. Então, o dólar passou a ser uma promissória que valia outra promissória, que é o sistema financeiro hoje. Mas, através desse sistema, os banqueiros controlam o crédito no mundo. Então,
esquema de poder globalista, o principal fonte de poder dele é o crédito. E hoje, todo mundo tem crédito público. O crédito hoje move o mundo. A moeda do mundo é crédito. Então, esse foi o esquema de poder que eles desenvolveram a partir da riqueza que eles tinham, formaram bancos e foram... Então, hoje, eles mandam no mundo através do crédito. E aí, essas famílias então, elas são grandes e poderosas e controlam todos. Ou elas controlam os bancos, ou elas controlam os bancos centrais. Sim, e assim, aí eu queria ir um pouco além, né? Além de controlar os bancos, essas famílias também controlam outras instituições. Mas através do dinheiro, eles começaram com o dinheiro, eles têm o dinheiro, eles não precisam ter dinheiro, eles fabricam dinheiro. Como é que se fabrica dinheiro? É só você pedir para o banco fazer um crédito para alguém. Lá atrás, Faca, e isso é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, mas lá atrás, se não me engano, na década de 20, talvez, eles começaram a investir cada vez mais na indústria farmacêutica. E foram os Rothschild ou os Rockefellers? Foi um dos dois, não foi? E a partir dali eles começaram a moldar a indústria, investindo e injetando dinheiro nas universidades, né? Tirando ali a pesquisa de uma pesquisa, tipo, sei lá, homeopática para química. Porque daquela forma lucrariam mais. Sim, eles fazem isso até hoje. Ou não? E às vezes não é nem o lucro que eles visam poder mesmo, ou então a destruição de alguém. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo clássico do Brasil. Eu falei isso lá para o Monark. O Brasil, teve um período que o Brasil não precisou desse pessoal. O período imperial, né, do Império, o Brasil tinha uma relação mais independente nos primeiros décadas do Império. Mas, como o mundo entrou em crise, lembra, eu falei dessa crise que nós tivemos uma depressão mundial em 1837, e o mundo todo entrou em depressão. E o resultado final desse período de depressão foram guerras ao redor do mundo. Nós tivemos uma guerra civil americana, em 1860, e no Brasil, a guerra civil entre a União e os Confederados, né, aí nos Estados Unidos. E no Brasil tive uma guerra do Paraguai, né, que envolveu os países ali da Tríplice Fronteira, e mais acho que, se não me engano, o Uruguai também. Mas teve uma guerra e o Brasil lutou essa guerra financiado pelo Banco Rothschild & Sons, né? E quando saiu da guerra, o Brasil estava endividado. E eles continuaram injetando dinheiro no Brasil, mas o Brasil ficou endividado e, em 1889, no golpe militar que depôs o imperador, eles fomentaram esse golpe porque eles chegaram para os republicanos e falaram: se vocês derem o golpe, vocês vão ter eu vou refinanciar a dívida de vocês e vão ter dinheiro para fazer todos os projetos e sustentar o governo de vocês. Então era de total interesse deles que o Brasil saísse do modelo imperial, né, da forma de governo monarquista. Então eles fomentaram o golpe militar de 89 com promessa de mais crédito, né? Então isso aconteceu, o golpe aconteceu, os generais traíram o imperador. Então, né? Os globalistas já vêm não, eles conseguiram comprar o Brasil com isso, porque aí eles começaram a dar mais... No dia seguinte do golpe militar, já estava a Light aqui em São Paulo cabeando a cidade inteira. Que a Light é a empresa britânica que cuidou do cabeamento, né, e da instalação elétrica da cidade. São Paulo, antes da Light, era Lampião a gás, aqui, né? E a Light veio na semana seguinte. Os globalistas começaram a dobrar os empréstimos, e são empréstimos que, sinceramente, eles não estão querendo nem receber de volta o dinheiro. Para eles, não recebe, ele fica dono dos ativos, né? E foi assim que eles compraram muito do Brasil que eles possuem hoje. Né? E aí eu ia te perguntar se você falou, né? Eles compraram muito do Brasil do que eles. Mas como que eles fazem hoje, isso? Eles fazem o cara tomar emprestado o dinheiro deles, e depois, se o cara não paga, eles ficam donos do ativo. Sim. Agora,
Aí eu ia te perguntar, né? Outra coisa que eu vejo no meio dos brasileiros, no meio dos americanos nem tanto. Os americanos têm já esse conhecimento do que é a BlackRock, do que é a Vanguard, sabe? Explica pra gente um pouco desses dois conglomerados aí, eu nem sei, sabe o que eles são, como chamá-los, como descrevê-los. Mas eu sei que eles estão por trás de muita coisa. Inclusive, eu tava vendo ali a demissão do Tucker, da Fox, né? E você viu isso? Que, tipo assim, eles se processaram, cara. Porque aquilo lá no final, quando você vai cavando aquele buraco, você vai parar lá embaixo, você vai parar na BlackRock. Então, tipo assim, uma empresa dentro da BlackRock processou a Fox, ou seja, e a BlackRock é dona de todas. Então, eles se processaram para poder tirar o Tucker fora do Exatamente. jogo, Eu vou te sabe? contar o que mais eles fazem, mas isso que a BlackRock é um grande fundo de investimento e a ideia de você montar um fundo é que você consegue colocar os donos do capital mais escondidos, mais anônimos, né? E eu sei porque eu trabalhei aí, exatamente 20 e poucos anos atrás, eu estava sentado no Citibank fazendo operações financeiras com esse povo. Eu fazia operação de conversão de moeda, de dólar para real, e de dívida brasileira, e de títulos brasileiros. Meus clientes eram BlackRock, era o Quantum, do George Soros. Todo esse povo, eu conhecia esse povo sentado operando para eles. Meu entendeu? Deus, E outros grandes, céu. enormes, mas esses dois já estavam lá, entendeu? E tem mais ainda, mas esses dois estavam lá, né, nessa época. Então, eles se organizam dessa forma, porque assim é mais fácil ficar anônimo, e do ponto de vista legal também é maior proteção para eles, né? E aí você coloca outros cotistas junto, não parece que é você sozinho. Você fica com a maioria, coloca minoritários ali, mas você manda, né? E aí você elege a gestão do fundo e eles vão te obedecer. Por exemplo, isso que está acontecendo aí, com as empresas aí, com a Target, com a Budweiser. Como você acha que isso acontece? Como você acha que uma empresa adota essas pautas de, sei lá, colocar roupa satânica para vender, ou colocar... Ainda que eles sabem que vai dar prejuízo, eles sabem que o americano, a média do americano não vai aceitar isso. Mas por que eles fazem? Vamos lá, eu vou explicar como funciona. Essas grandes empresas, ao longo da história delas, elas são dependentes de funding, de grandes créditos bancários. Então, os bancos começam a dar crédito, a empresa vai se tornando dependente disso. Por mais que ela tenha ativos, sempre que ela consegue crédito facilmente, ela pega esse crédito para financiar a expansão da fábrica, para financiar os negócios dela, e ela tem todo ano, cada X anos, tem que rolar essa dívida, ela tem que refinanciar, né? Por quê? Porque o banco nem quer receber, não, vamos refinanciar essa dívida. Então, a empresa fica dependente desse funding, e foi essa dependência que permite que o banco, os próprios bancos cheguem para as empresas e falem, agora você quer rolar o teu empréstimo, você tem que aderir à pauta ESG, TGV, aquelas pautas globalistas todas. Se você não aderir, você não vai ter o crédito. E o cara sabe que, se ele não aderir, ele fica sem o crédito, ele pode até quebrar, né? Faca, por que é que eles empurram essas pautas? É uma forma de destruir. Por que é? A intenção deles não é o governo único global. Como é que eles vão destruir? Como é que eles vão produzir o governo único global se os governos de cada país ainda são fortes e se as sociedades são fortes? A força de um governo, ela reflete a força da sociedade também. O governo americano, por mais que tenha aí um velho senil aí, ainda assim você tem instituições, algumas instituições são muito fortes ainda nos Estados Unidos. Como que você faz para destruir isso? Você tem que destruir a sociedade. Então, e destruir as ícones da sociedade americana. A Budweiser é um ícone. A Target são empresas que se representam, ao longo da sua história, empresas que representam ícones do próprio American Dream, né? Então, como é que ele faz para destruir essas empresas? Eu vou criar uma forma do próprio americano destruir a empresa dele. Que não é só a empresa dele, destrói toda a cadeia de consumo, toda a cadeia de produção. Porque aí, ao produzir, ao forçar
via esse crédito, né? Via essa dependência de crédito. A empresa aderir a essas pautas, o que acontece? Ele sabe que o americano vai boicotar, que gera enormes prejuízos, gera enormes prejuízos para essas empresas. Oi, Tassimar. Manda oi para todo mundo. Olha o Tassimar. O Tassimar. A empresa gera enormes prejuízos. A empresa, por conta dos boicotes, ela vai sofrer enormes prejuízos. Esse prejuízo principal dele não é para a própria empresa, mas é para o fornecedor, para o cara que dirige o caminhão, para o cara que fornece matéria-prima. O prejuízo, depois ele é espalhado, ele é distribuído perante toda a cadeia produtiva da empresa. Então, ela sofre prejuízo, mas o prejuízo dela não é maior do que o prejuízo da soma de todo mundo que faz negócio com ela. Do cara que transporta, do cara que fornece matéria-prima, do cara que faz o marketing para ela, do cara que faz... Então, todo mundo começa a perder, a economia enfraquece com isso. Que é o que eles querem. Eles querem enfraquecer a sociedade e a economia americana para que um potencial reset da economia, um crash, só vai ser vantajoso para eles. Porque num crash, todo mundo perde. Meu Deus. Né? Você tem uma depressão, todo mundo fica sem dinheiro. Quem é o único... Quem são os únicos que não precisam de dinheiro? Eles. Porque eles fabricam dinheiro. Então, para eles é muito interessante você ter uma quebra geral. Você vai lá e fabrica... Aí eles vão, inclusive, trazer à tona aquilo que eles sempre desejaram. Moeda única global. Se o mundo todo entrar em depressão, para eles é uma beleza. Vamos lançar aqui a moeda única, vamos oferecer resgate para todo mundo, desde que todo mundo vai aderir aqui à nossa pauta, vai submeter ao nossa governança global, que nada mais é do que um princípio de um governo global. Então, isso que eles estão fazendo com as empresas, impondo essas pautas, que as empresas não podem, elas não conseguem não aderir, porque se ela não aderir, ela perde o crédito. Se ela perder o crédito, ela quebra agora. Se ela tiver o crédito, ela vai ter boicote, ela vai quebrar aos pouquinhos. Mas para eles, nessas horas, o cara prefiro quebrar lá na frente que quebrar agora. Então o cara vai e aceita aderir a essas pautas, sabendo que vai tomar prejuízo com o consumidor. E é isso que está acontecendo. Opa, e você já falou aí, ó, pelo menos umas 3, 4 vezes desse governo único global. Eu já falei, eu já tentei explicar isso para as pessoas também, já falei várias vezes, né? Este governo global, um dos planos para ser instaurado é a nova ordem mundial? Ou já é a nova ordem mundial? E o que a ONU, o Fórum Econômico Mundial, essas instituições... A nova ordem mundial não é um esquema de poder. A nova ordem mundial é um termo que se usa para cunhar esquemas de poder. Tá? Então, a nova ordem mundial é um termo que a gente usa para descrever os esquemas de poder. Então, um dos esquemas de poder é esse que a gente está falando sobre ele, que é o globalismo. Que é o esquema de poder baseado no poder financeiro e nos grandes organismos multilaterais. ONU e Fórum Econômico Mundial são braços do globalismo. Nós vamos falar deles já. Outro esquema de poder é o esquema russo-chinês. Exatamente. Sim, e tem o terceiro esquema, que é o esquema islâmico. O professor dava muito peso para o esquema islâmico. Eu não dou tanto peso para eles, porque eles não têm poder militar e não tem muito dinheiro também. A não ser o petróleo, não tem muito dinheiro. O Alan já me falou isso uma vez. Agora eu não lembro exatamente porque que... Eles, na verdade, são usados pelos globalistas. O globalista usa os outros dois esquemas a favor dele, com o consentimento do cara ou não. Então você acha que o globalismo é mais forte? Não é. Eu vou te contar, eu vou falar historicamente o que o globalismo já fez usando esses dois. Recentemente o globalismo usou o islamismo para destruir a sociedade europeia. Abriu a porteira para a imigração islâmica, que está destruindo as bases da sociedade europeia. Os homens europeus estão sendo, pelas pautas globalistas, estão perdendo a masculinidade, eles não defendem a sociedade, entram os muçulmanos lá e dominam, né? E violentam as mulheres, e são agressivos e tudo. E isso há 100 anos atrás, isso é impossível. Há 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, se você entrasse um muçulmano lá para estuprar uma mulher dentro de um bairro, ele ia tomar um couro dos homens locais. Então, ele ia apanhar. Da cultura, exatamente. Né? A cultura deles era é que nem aqui no interior do Brasil, que ainda você tem muita raiz, né, conservadora. Se o cara entra lá para cometer uma violência, ele apanha. Pô. Apanha, leva uma facada, uma peixada, sei lá. Né?
Mas as sociedades estão aceitando passivamente essa invasão muçulmana. Então, o globalismo usou esse desejo, né, esse ideário muçulmano de popular o mundo a seu favor. Né? Na hora que eles quiserem, eles fecham a fronteira também, mas está sendo vantajoso para eles, porque o interesse deles é reduzir a força das sociedades ocidentais, reduzir a economia, criar uma crise para que eles possam aumentar o domínio, o poder e o crédito deles. O outro esquema de poder, que é o russo-chinês, que é o esquema comunista, né? Que tem um braço latino-americano, que é o Foro de São Paulo, e tem a Rússia e a China. Né? Agora, como que nasceu o comunismo? Em teoria, ele nasceu lá no Karl Marx, certo? Karl Marx, quem financiava o Karl Marx? Quem sustentava a vida do Karl Marx? Dá um Google aí, vê onde morreu o Karl Marx. Onde ele passou os últimos anos da vida dele e onde ele morreu. Em Londres. Morando num apartamento de uma das famílias aí. Então eles deram dinheiro para ele escrever aquela pataquada dele toda, aquela porcaria toda, de manifesto comunista, de capital, tudo aquilo que ele sabe que não... Da mais-valia, etc. Depois eles... Aí o que aconteceu? Isso era teoria, né? Foi colocado em prática, o início disso, em 1917, na Revolução Bolchevique, que foi a revolução que derrubou o czarismo, né? Derrubou os czares. Eles fizeram igual em todo lugar. Aqui no Brasil, eles derrubaram o Império, com os republicanos, né? Aqui com a República. Na União Soviética, na Rússia, eles derrubaram o czarismo. Ah, vamos usar esses comunistas aí, esse bando de cara que segue o Marx, vamos financiar eles para eles derrubarem os czares. Nós queremos que enfraqueça. E financiaram a Revolução Bolchevique, que era para ser uma revolução trotskista e leninista, né, que era mais internacionalista e tal. E aí veio o Stalin e transformou aquilo numa coisa mais fechada. O Stalin mandou matar o Trotsky, eu não sei nem quem foi que mandaram matar o Trotsky, né? O Lenin, que era mais chegado ao Trotsky também, ficou de lado, e quem passou a mandar o Stalin, que é um cara mais ditador, mais nacionalista e menos internacionalista que o Lenin e o Trotsky. Que o Lenin e o Trotsky tinham esse ideal de fazer a revolução proletária no mundo e tal, e unir os povos e tal. E o Stalin fez o governo dele fascista, fechado, né? Com o ideário comunista, mas modo de operar fascista. Governo forte, dominando tudo. E ficou uma potência militar também na região dele. E que mais que os globalistas fizeram? Depois da Primeira Guerra, eles identificaram um militar ali do exército austríaco, que ele tinha umas ideias meio malucas também, de fazer um governo forte, queria formar um partido e tal, e descobriram esse cara e deram grana para ele formar um partido, Partido Nacional Socialista. O Partido Nazista foi financiado por eles também. Então eles financiaram o comunismo russo, soviético, né, a Revolução Bolchevique, e depois financiaram a criação do Partido Nazista. Eles criaram os dois. E aí, na hora que estourou a guerra, o Hitler e o Stalin não estavam brigando entre eles. Né? O Hitler tinha as ideias de domínio dele, o Stalin tinha as dele, e não era uma frente de guerra ali. Né? O Hitler estava indo em cima da Tchecoslováquia, da Polônia, depois ele quis ir para a África, foi para a França, invadiu a França, ia chegar na Espanha, né? E ele não estava preocupado com a outra frente. Até que um dia, parece que teve uma provocação de um lado ou de outro e começou uma guerra entre... E tinha um acordo de não agressão entre o Hitler e o Stalin. Acho que alguém infringiu esse acordo, e até hoje eu penso que aquilo foi um false flag, né? Alguém simulou uma invasão de um lado para o outro achar que descumpriu, né, o acordo. Porque não era de interesse de nenhum deles no combate ali. Né? Então, houve uma situação que um deles achou que o outro tinha descumprido e foi lá e começou a guerra entre os dois. Né? Quer dizer, começou uma frente ali, aquele acordo de não agressão passou a não valer mais e a Alemanha foi para cima do território soviético, né?
o território russo, e começou uma frente de guerra, que é, na verdade, a frente que acabou com o poder alemão. Porque foi ali que os alemães sofreram, né? Eu não estava sofrendo antes. Quando o americano e o inglês invadiram em 44, a Alemanha já estava mais enfraquecida, porque ela tomou um inverno na cabeça e perdeu muita gente ali naquele fronte russo, né? Mas quem fomentou aquilo foi os globalistas. E quem que ganhou a Segunda Guerra? Quem que expandiu mais o seu território depois da Segunda Guerra? Não foram os aliados. Quem mais ganhou território depois da Segunda Guerra foi a União Soviética. Você pegar o território que o Stalin tinha antes do fim da guerra e o que ele pegou depois, aumentou demais. Ele pegou a Polônia, pegou a Hungria, pegou tudo, né? Pegou todos esses países, pegou metade da Alemanha, foi pegando. A Áustria não entrou, mas o resto entrou. Agora, Faca, você não acha que parece um pouco com a questão lá, Rússia e Ucrânia? Eu vou chegar lá. Eu só quero te dizer que, então, esse esquema de poder foi formado. O comunismo passou a, sempre, sabendo ou não, operou a serviço do globalismo. Então, o globalismo permitiu que o Foro de São Paulo governasse o Brasil, porque o Fernando Henrique deu o poder para o Lula. Eu lembro que o Fernando Henrique programou para o Lula ganhar. Ele recebeu o Lula quando ele era candidato, falou, você vai ser presidente, quer dizer, ele não estava afim que o Serra ganhasse antes. Eles deram o poder aqui para o Lula, no Brasil. Agora, rapidinho, Faca, eu não quero interromper seu raciocínio, mas olha só. Se o Foro de São Paulo é um braço do esquema de poder russo-chinês e, por outro lado, né, os globalistas também compraram o Brasil, você não acha aí que tem um braço russo-chinês apoiando uma parte desta aliança bizarra e aí os globalistas apoiando a outra parte? Porque o que eu já ouvi várias e várias vezes é que o representante dos globalistas no Brasil é Michel Temer e do Lula, obviamente. Michel Temer, né? Fernando Henrique, tem mais. Michel Temer, Fernando Henrique, Alckmin, então todos eles. Alckmin, exato. Então é como se assim, se o bloco russo-chinês tivesse se aliado aos globalistas para derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na verdade, foi uma anomalia. O bloco russo-chinês foi solicitado. Os globalistas quiseram derrubar o Bolsonaro, para isso eles combinaram de soltar o Lula. Mas a combinação deles era para o Lula depois sair, para eles tomarem o poder. Obviamente que o Foro de São Paulo também não quer sair assim, né? O PT não quer sair, o Dirceu não quer sair. Mas você não acha que já está caminhando é o que foi combinado, mas o Lula combinou com eles. Não o PT, não o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo e o PT estão obrigando o Lula a não entregar o poder. E o Lula, por isso que o Lula foi na China. Caraca, meu Deus. Gente, vocês têm noção, vocês que estão assistindo aqui, vocês têm noção que isso aqui Exatamente. Eles tiraram o Lula porque eles precisavam de um nome que pudesse dar alguma ideia de veracidade a uma vitória contra o Bolsonaro. Caraca. Não dá para você dizer que o Alckmin é ganhar do Bolsonaro. Não dá para você dizer que o Ciro ninguém acreditaria. Então vamos ressuscitar o Lula? Vamos tirar o Lula e dizer que ele é popular ainda? Quem sabe a gente convence as pessoas que ele ganhou do Bolsonaro. E assim foi. Faca, eu tinha tudo isso que a gente está conversando aqui, eu tinha em teoria, que eu fui pegando de pedaços de conversa com pessoas que você conhece também. Mas uma coisa já tão elaborada, você acabou de finalizar, assim, você colocou a cereja no bolo. Por quê, né? Porque, cara, eu falava, olha, o Alexandre de Moraes não fez esse teatro todo, essa manuseada toda para o Lula. Não foi pro esquema de poder. Não foi. O Alexandre é funcionário dos globalistas. O Alexandre é funcionário dos Soros. O Alexandre é funcionário dessa galera aí que tá bem quietinha, bem escondida. E a intenção é botar o Alckmin ali, entendeu? Só que o Lula e o esquema de poder não vai entregar fácil. Por isso que o Lula foi para a China, entendeu? O Lula prometeu o Brasil inteiro para a China se eles ajudarem ele a ficar no poder. Prometeu, assim. Por isso que ele está do lado da Rússia em vez da Ucrânia, porque o conflito Rússia-Ucrânia é conflito globalista versus russo-chinês.
Então, e aí? E os globalistas, Alckmin, Não, Alexandre, no eles vão final deixar assim? eles vão Então, sair eles levando não a melhor, vão. porque eles sempre levam a melhor, tá? O esquema russo-chinês, ele é poderoso? Sim. Entre o esquema russo-chinês, o mais poderoso ali é a Rússia, para mim, não é a China. Já disse isso outras vezes, vou repetir. A China, ela tem uma Por que fraqueza você muito grande, ela não tem acha comida. isso? Como é que o chinês pode ter poder militar, pode ter o que for, mas se você deixa o chinês sem comida, ele tem um problema tão grande que ele não consegue fazer guerra em lugar nenhum do mundo. Ele tem que cuidar do problema da catástrofe humanitária que seria 500 milhão de pessoas passando fome ali. Entendeu? Então, assim, por isso que por isso que o chinês tem uma pauta pessoal dele de querer dominar os meios de produção nos outros países. Ele quer todas as ferrovias aqui, ele quer os portos aqui, ele quer comprar as terras aqui, porque ele precisa. Ele está Ele recolonizando precisa. a África. Porque a fraqueza dele, se você quer destruir a China, por exemplo, economicamente, é só você parar de vender comida para eles. Se fizer um embargo de alimento, eles morrem. Né? A Rússia não tem esse problema. A Rússia não precisa disso. A Rússia tem ali na Ucrânia toda a produção agrícola que ela precisa para comer, e nos outros países ao redor ali, que ele já conquistou. E tem petróleo assim, para exportar para o mundo, tem gás natural, então ele tem meios de sobreviver sozinho. Então, a Rússia, para mim, ela sobrevive a uma depressão global. A China não. A China, numa depressão global, a quebra que os globalistas estão querendo causar no mundo desenvolvido, né, o reset, que eles chamam, Great Reset, isso vai dar um reset na China também. Você não tenha dúvida disso. Se você resetar Estados Unidos e Europa, a China vai para o saco. A Rússia, não. Então você não acha que o bloco russo-chinês é quem vai sentar lá no topo Não, desse não acho. governo único Por que. quê? Porque, primeiro, ali desse bloco, o único que sobrevive a um crash é a Rússia sozinha. A China num crash, ela perde poder. E os globalistas estão torcendo para a Ásia, perdão, para a Europa e Estados Unidos terem o crash, porque eles vão dominar essas sociedades, todos esses países, com crédito. Eles vão lá comprar e eles já estão nos governos desses países indiretamente, né? No deep state que você falou. Entendeu? A No Rússia Deep State. sabe disso e está tentando contrapor esse esquema. Mas ela não consegue sozinha, né? Porque o poder militar dela é limitado. Os globalistas dominam os exércitos europeus, dominam a OTAN, que a OTAN é a maior força militar do mundo. Os Estados Unidos sozinho já é a maior força militar do mundo. Né? Enquanto os Estados Unidos tiver a maior força militar do mundo, não existe outra, não tem como o esquema russo-chinês dominar os globalistas. Né? Então você acha que o poder bélico da China ainda não faz, e o poder militar ainda não faz Não frente faz, ao e se americano? mesmo que fizesse, você tem como derrubar a China só cortando a comida deles. Os Estados Unidos ele está numa posição estratégica segura nesse sentido, porque os Estados Unidos tem 2 oceanos separando ele do mundo, então é difícil de invadir, Sim. e você tem um país que produz alimento. Uhum. O único problema que os Estados Unidos tinha, que Sim, já o não tem maior mais, é a mais autossuficiência de produto. combustível. Então a única forma de você destruir os Sim. Estados Unidos é de dentro para fora. É isso que os globalistas estão fazendo. A Rússia não consegue fazer isso, os globalistas estão Sim, conseguindo. exato. Eles não conseguem. E é por isso que eles investiram Exatamente. tanto em pautas Eles vão pôr os Estados esquerdistas Unidos no aqui para joelho realmente de forma fazer essa. social e econômica, não militar. Entendeu? Sim, sim. E aí eles Meu estão Deus do prontos céu. para Agora, lucrar com Faca, isso, voltando para. através do governo único que eles vão propor. Agora, sempre a Rússia vai resistir a Sim. isso. Tá? O final dessa história vai ser um conflito militar entre as forças globalistas e quem tiver aliado da Rússia e da China. Aqui nos Estados Unidos, inclusive no CIPEC, né, Faca, que a gente Mas, estava lá junto e tal. Eu vi eles falando que a questão não é se, a questão é quando. Então, o exército americano, né, muito se sabe que o exército da China está se preparando para uma guerra e que eles vão começar ali, o primeiro passinho deles vai ser através de Taiwan. Mas aí falaram, mas o que as pessoas não sabem é que os Estados Unidos também está se preparando para este momento. A questão não é se, é quando. Mas aí vamos voltar agora um pouco para o Brasil, para eu te perguntar isso.
A gente sabe que o Foro de São Paulo, além de ser o braço do eixo russo-chinês, então de ter dinheiro ali chinês, também tem o dinheiro do tráfico, né? Também tem o dinheiro É, do PCC ali, sei lá quantos bilhões de dólares vem dali, sabe? Como que fica essa questão? Porque de um lado tem lá os globalistas financiando é, metade dessa chapa deles, dessa aliança suja deles, e do outro lado tem a China e o tráfico de drogas financiando o Foro de São todos, Paulo e o o PT, esquema etc. comunista, ele sempre se baseou no financiamento pelo lumpen, pelo crime, né? O esquema comunista de poder, ele busca financiar-se por onde ele conseguir, fora do sistema estatal, quer dizer, ele usa o crime para se financiar. Isso é sabido e faz parte do ideário comunista, né? Todos os meios todos os meios de recolher dinheiro são válidos para o esquema comunista. O globalista não precisa disso, porque ele fabrica o dinheiro. Entendeu? Então, o único que se sai vencedor num crash global são os globalistas. A Rússia sobrevive, o Brasil sobrevive, quem precisa de comida e combustível não sobrevive. Por isso que parte do plano deles é produzir um crash global. Ô, Faca, no cenário brasileiro, nós temos, então, dois blocos de poder brigando entre si. Os dois blocos, temporariamente, fizeram uma aliança para tirar a anomalia do Exato. poder, que era o Bolsonaro. Por trás do Bolsonaro, quem que o Bolsonaro tem? Somente o povo. Então, o que acontece? Agora, esses blocos começaram a se desentender, porque eles estão cobrando, né, na verdade, o Exato. tratado deles aí e ninguém quer ceder. O povo tá no meio disso aí, não tá? O povo tá começando a ficar de saco cheio. Só que, pelo que eu consigo ver, é que muita gente, no meio da briga, tá torcendo pela briga. Não tá torcendo nem pelo Alckmin, nem pelo Lula, nem pelo PSDB, nem pelo PT, nem pelos globalistas, nem pelo eixo russo-chinês. O que será do povo, ô O Faca? povo, na verdade, a única saída para o povo é o povo melhorar seu nível de entendimento, de cultura e se organizar, né? Além do joelho no chão, que Ô, todo mundo Faca, tem que ter, você tem que procurar óbvio. melhor organização e melhor aculturamento das pessoas. A única coisa que liberta as pessoas é a Você informação, é acha sabedoria, é conhecimento. Né? Por isso que o Olavo falava lutar de, na falava de, guerra né, cultural, como o da professor importância Olavo falava? da intelectualidade, da cultura, porque você desperta com isso e você consegue se organizar para reagir. O povo brasileiro não está nem pronto para isso ainda. Ô, Faca, então assim, vamos supor, né? Eu vi até o Paulo, o Figueiredo, falando que uma das únicas chances que a gente tinha, ele falou, acho que foi no Fio Diário, no É. programa do Marco Antônio, que uma das únicas chances que a gente tinha era torcer pela briga. Porque numa briga dessa entre eles ali, existiria talvez uma brecha ou o processo de ditadura não seria finalizado ali. O Brasil já está em andamento, né? O Brasil já é socialista hoje, mas tipo assim, se eles brigassem e o Alckmin voltasse para o poder, o Paulo meio que disse que acreditava que ali a gente teria talvez a chance de ainda votar, de ainda mexer na política, de ainda se Na verdade, manifestar, entendeu? assim, é ruim com os Você dois. acha? Um é morte por fuzilamento, outro é morte por envenenamento. Entendeu? Um é mais lento que o outro só, mas os dois são a morte para o Brasil. Entendeu? O esquema do Foro de São Paulo é morte por fuzilamento. Ele vai morrer rápido, em poucos anos nós estamos na Venezuela. E o outro é morte por A envenenamento. Você vai dando Venezuela. cianeto pro cara, ao passar do tempo, ele já está morrendo sem volta. Né? Então, os dois são a morte para o Brasil. Que você tem que torcer para ter alguém errar e a gente está pronto para aproveitar o erro de alguém. Eles erraram, sim, eles erraram e o Bolsonaro ocupou o espaço e aproveitou que eles deixaram. O erro deles foi não dimensionar, né, o tamanho do impacto que as redes sociais teriam, né? E o Bolsonaro ganhou por causa da rede social, não ganhou porque
Ele não teve tempo de TV, não tinha partido, ele tinha que ele conseguiu acessar as pessoas de forma direta e se identificou com uma boa parte dos brasileiros, por isso ele ganhou. E eles estão tentando consertar esse erro, é uma sanha deles de controlar a internet, porque eles estão tentando consertar esse erro, né? Controlar as redes, para eles, é o que eles estão tentando até agora. O Zé Dirceu fala que eles erraram, que não controlaram os militares também. Já consertaram esse erro, né? A gente errou lá atrás porque a gente não tinha os militares. Já consertaram esse erro, agora eles têm os militares, entendeu? Batendo continência para comunista. Que é uma vergonha, entendeu? Que o Olavo avisou muitas vezes e foi ridicularizado, e hoje todo mundo, não tem uma pessoa que não reconheça que ele tem razão. Eu conheço gente que odiava o Olavo. Ele fala para mim, poxa, eu errei sobre o Olavo, o cara realmente, entendeu? Eu achei que ele estava criando a discórdia no governo Bolsonaro, um bando de bolsonarista falando para mim que eu odiava o Olavo. Falei, agora voltando atrás, falou, você tinha razão, tal. O Olavo estava certo, não sei o que, ele só queria alertar. Falei, então, tá vendo? Quando eu dizia isso, o cara falou, não, esse Olavo só quer dividir, só quer isso e aquilo. Eu falei, não quer dividir. Ele quer alertar porque tá errado, pô, para mudar o rumo, e não adiantou. Entendeu? Eu lembro que ele teve uma briga com o general Vilas Boas. Um monte de gente veio arrebentar com o Olavo, fala, não, estão certos os militares de se queixar dele, ele está criando discórdia. Eu falei, pô, mas o Brasil está dominado por comunistas, ficou não sei quantos anos com esse pessoal no poder, roubando uma fortuna, agora estão sendo soltos pelo Supremo de novo para voltar para o poder, né? Estão causando, estão fazendo alianças com gente que não devia fazer, e nós estamos aqui falando que o grande problema do Brasil é o Olavo de Carvalho, porque ele está apontando a ferida. Está tudo errado. E não tinha como dar certo o Brasil desse jeito. Entendeu? Então nós sofremos as consequências dos nossos erros, enquanto tivemos 4 anos com o Bolsonaro no poder. Né? É isso. Meu Deus do céu, ô Faca, você deu aqui sim. Você jogou a Red Pill, não foram várias. Você jogou uma grande, difícil de engolir, mas meu Deus do céu. Quando abre o olho, abre Obrigado mesmo. a você. Muito obrigada. Eu ainda teria um monte de perguntas para te fazer, tá? Eu ainda teria várias sobre a ONU. Sim, são todos órgãos multilaterais financiados por eles. São os braços do poder globalista. Entendeu? Essas pautas ESG, essas outras siglas aí, é o Fórum Econômico Mundial, é o Klaus Schwab que põe adiante, entendeu? É o Klaus, que estava aqui recentemente, eu até falei pro Alan. Ele o teve Alan me mandou aqui no Brasil com o Alckmin, teve com o Tarcísio, teve com um monte de gente aqui. Com o Alckmin! Aí eu falei, Alan, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Aí ele falou, faça para ontem. E, e isso que está acontecendo com as empresas aí, com a Target, com a Budweiser, é tudo obra do Klaus Schwab. Entendeu? Tudo. Que é Klaus Schwab e George Soros são secretários gerais dos globalistas. Tá? Eles não são os donos do movimento, eles são os procuradores deles, os caras que executam as ordens deles. Entendeu? Eu achei que eles... Não, o Soros era gestor de fundo. O Soros era, na minha época que eu estava em banco, o Soros era o gestor do fundo Quantum. Uma parte era dinheiro dele, a parte era dos investidores dele. Entendeu? O Open Society ele montou uma ONG, né, para poder avançar as pautas dele. O que a World Economic Forum faz avançando as pautas deles, econômicas, o Open Society faz em pautas sociais. Desarmamento, liberação da maconha, da cocaína. Cocaína ainda não, mas daqui a pouco eles liberam também. A Open Society financia o aborto, né? Financia assassinato de crianças. Entendeu? É isso aí. Um tá na parte mais econômica, causando destruição nas empresas americanas, como a gente viu, né? De propósito para que a sociedade se enfraqueça. Uma empresa dessa tomando prejuízo, ela vai afetar toda a cadeia dela. Os fornecedores, os motoristas de caminhão, o cara que faz ali a limpeza, etc. e tal. E a Open Society e outras do gênero vão enfraquecendo no âmbito social, né? Com o assassinato de mais de 50 milhões de bebês por ano pelo aborto, e a pauta essa desarmamentista, e tem a pauta trans, a pauta LGBTQ e todas as outras, né? De novo, nada contra quem tem um estilo de vida, ou quem tem a opção sexual que queira.
O que nós somos contra é as imposições que eles fazem das pautas, e muitas pessoas que eu conheço, que têm orientação sexual, não querem seguir essa pauta. Ela quer ter a vida dele sossegada. E fica tendo, sabe, e ficam rotulando com essas pautas pessoas que não querem viver isso. Né? Sim, sem dúvida. Também conheço pessoas assim. Mas, Faca, novamente, assim, não vou tomar mais do seu tempo. Queria te agradecer mesmo. Ou, de verdade, essa foi uma das melhores lives que eu já Vamos, fiz, vamos assim, que eu vou retomar ela com sequência tipo, de assuntos. Você anota o que ficou faltando. Eu me preparo, que a gente foi falando aqui e foi saindo, mas se você tiver algumas coisas específicas que você quiser, a gente volta a falar especificamente sobre certos temas. Eu trago mais uma preparaçãozinha decente, né? nossa, não, assim, você sem preparar já deu uma aula pra gente aqui, o pessoal tá adorando aí nos comentários. E eu vou te falar, a próxima vez que você vier aqui, eu quero pelo menos uma horinha Vamos, pra com o maior gente sair, tomar um prazer. Eu não café, sei quando eu vou estar sentar, de novo nos Estados Unidos, mas vamos conversar, fazer isso com o maior prazer. porque sim, sim, e o próximo CPEC tá Quando que chegando vai aí, ser eu o também próximo espero mesmo? te Eu já vou ver. deixar anotado. Então, eles fazem geralmente no final de julho e no começo de Mas não agosto no vai ser Texas, tão né? grande quanto o de Washington, né? Agora, não, o de Washington sempre é o maior, mas é bom também. É bom também. O último de Dallas, a Ana foi, a Renata Barreto foi, o Paulo foi, eu, o pessoal lá, todo mundo. E assim, é um pouco mais diferente, Eu né? gosto do Porque o Texas, né? Texas Eu sou é um suspeito para estado dizer. Qualquer coisa que diferente. tiver no Texas, eu gosto muito do Texas, porque é um estilo de vida assim, né? Bem mais conservador, mais tudo que a gente sonhou para nós aqui, Muito, né? nossa! Eles falavam, tipo assim, eles falavam o tempo todo sobre a pauta armamentista, sabe? Self-defense, liberdade de Tudo que está expressão. fazendo Eles falta aqui para não, nós aqui é aqui o no Brasil é Texas, a tudo isso, viu? galera. Liberdade de expressão, direito de defesa, tudo isso. Sim. Se Mas Deus a gente se quiser. fala em breve. Obrigado, Lili. Tudo Obrigada, de ô, bom para Faca. você. Foi Prazer foi uma honra. meu. Obrigada Até a mesmo. próxima e fiquem com Deus, todos vocês que estão aqui nos ouvindo e você também. Beijo. Gente, um beijo. Obrigada a vocês todos que ficaram com a Tchau, gente tchau. até o final.